Olá, pessoal! Está começando o podcast Espírito e Curva nas Ruas. Um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. E como convidada, eu tenho a honra de apresentar para vocês uma psicanalista que se chama Yasmin. Obrigada, Yasmin, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui e poder compartilhar com você o meu conhecimento como psicanalista clínica. Vai ser maravilhoso essa entrevista. Vou fazer as perguntinhas, né? Por favor. Vamos lá. Como você explicaria a forma simples o que faz um psicanalista? Um psicanalista, ele, de uma forma bem simples de se compreender, é como se fosse dois mecânicos. Um mecânico vai caminhar do lado do carro. Já um psicanalista, ele é o segundo mecânico. Ele vai entrar no carro, ele vai dar uma volta, ele vai sentir o carro. Porque nós trabalhamos a nossa área de tratamento é o inconsciente do paciente. Então, tem muitas coisas que o paciente faz sem saber, mas isso está guardado. Pode ser devido a um trauma que ele teve na infância. Então, nós trabalhamos com a escuta ativa e com a associação livre. Ou seja, nós escutamos o paciente, é um trabalho mais profundo. Sim. Qual é a maior diferença entre psicanálise e outros tipos de terapia? As outras terapias, elas usam técnicas. Já na psicanálise, nós usamos a associação livre. Nós trabalhamos com a escuta do paciente, ou seja, nós escutamos os traumas, as dores, porque nem tudo que o paciente sente está no consciente dele. Então, com a associação livre, com a fala do paciente, sem preconceito, sem corte, sem censura, que nós nos aprofundamos para saber a real razão daquele sofrimento que acompanha o paciente. Essa é a diferença. Quais mitos ou ideias erradas sobre a psicanálise você encontra com frequência? O maior mito da psicanálise é que fala só sobre o passado, ou fala somente sobre o pai, sobre a mãe, ou sobre sexualidade. A psicanálise ela é muito mais profunda que isso, né? Eu acompanho o paciente segundo o ritmo que ele traz para mim no consultório. Sim. E o inconsciente é realmente o centro do trabalho? Digamos que ele é o principal. Por quê, Vanusa? Porque o paciente, ele tem algum comportamento que ele não entende. Ele tem um trauma, ele tem um medo e fala, Yasmin, eu não sei por que eu tenho isso, eu não sei por que eu sinto isso. E conversando com ele em terapia, ouvindo ele sem qualquer tipo de preconceito ou corte, muitas vezes ele mesmo se escutando, tem aquelas autoanálises. Gente, esse trauma, esse medo foi da minha infância. Ou foi de alguma situação que ele não elaborou. Então, o inconsciente, ele diz muito sobre o presente, sobre o aqui e o agora. E como ele se manifesta no dia a dia? Esquecimento, medo, atos falhos, é aí que ele se manifesta. É uma forma que ele tem de vir para fora. Como é a primeira sessão com você? A primeira sessão é um acolhimento, certo? É uma conversa muito tranquila, sem pressão, né? O paciente tem que se sentir acolhido. Eu sempre digo que a terapia é como se fosse uma sala cheia de espelhos, onde ele irá entrar, irá se ver, não existe certo, errado, julgamento ou preconceitos, porque eles mesmos chegam, né? Isso aqui é bobeira, você vai rir de mim. Eu falo, não, aqui eu não tenho emoção. Aqui eu sou uma profissional que eu quero te acolher, te respeitar e te ouvir. Então a primeira sessão é mais acolhedora, para ele também ganhar confiança nesse ambiente terapêutico. Quanto tempo, em média, dura um processo de análise? Não tem um tempo exato. É o tempo que o paciente precisa para elaborar as questões deles. Pode demorar meses, anos, ele só precisa de elaborar tudo aquilo que ele está sentindo. E ele mesmo se dá alta, eu não dou alta para os meus pacientes. Chega um momento que eles falam, Yasmin, estou bem, mas geralmente são no mínimo 6 meses, de 6 a 12 meses. E eles mesmos vão se dar alta. Né? Precisa ser respeitado muito do paciente.
O paciente precisa falar da infância em todas as sessões? Não, nem sempre. Ele pode falar do aqui, do agora, do medo, do passado, do trabalho. Ele tem que falar aquilo que está atravessando ele, aquilo que está dentro dele. Não necessariamente da infância. A infância vai surgir ao decorrer do tratamento, da terapia, das análises. O silêncio do paciente é um problema ou faz parte do processo? Faz parte, totalmente. E precisa que seja respeitado, tá? Porque o silêncio, muitas vezes, é naquela parada que o paciente dá no consultório, que vem, muitas vezes, um trauma, alguma coisa, e também está elaborando, então precisa ser respeitado. E o silêncio, ele diz muito. Como você conduz quando alguém não sabe por onde começar a falar? A primeira coisa que eu falo, fale aquilo que vier na sua mente, sem medo. Não tem certo nem errado. E também acontece muito que às vezes eles estão falando de casa, de repente começa a falar de carro. E Yasmin, eu estava falando disso, mas veio isso na minha mente. Eu falo, segue o fluxo da sua mente. No final da terapia a gente ajeita tudo. Mas conforme ele quiser falar, ele pode estar falando o que vier à mente. Menina, eu fiz, né, a terapia. Só que aí... eu tive a primeira sessão, né? Sim. E com ela, só que lá eu senti numa boa. Mas depois, quando eu cheguei em casa, me deu dor de cabeça, sabe? Eu fiquei com o corpo ruim. Eu chorei muito lá. E por quê? Porque me doía. Para trabalhar essas coisas, eu tô vindo trabalhar numa boa. Mas se eu conversar com alguém sobre aquele assunto, eu sinto dor e eu choro, entendeu? Aí eu falei assim, não, preciso procurar alguém nessa área agora. Aí eu procurei, né? Então eu senti depois esse peso, essa carga. Ela mandou mensagem, eu mandei mensagem para ela, né? Falei como eu tava. No outro dia ela me perguntou, me deu uma assistência maravilhosa. Ela também tá assistindo esse podcast. Então, assim, eu senti, sabe? Esse peso, por quê? Porque tem muitos sentimentos que eles estão no inconscientes, guardadinho. Eu costumo dizer que o inconsciente nunca deixa ninguém ficar devendo ele. Uma hora isso vai vir à tona. Então, falar sobre isso é reabrir um trauma que está guardado ali. E acontece muito isso comigo no consultório. Os pacientes, eles choram, eles sentem a dor, eles falam, Yasmin, parece que eu estou na cena, parece que eu voltei para aquele ambiente. E verdadeiramente isso acontece, mas é libertador. E é mesmo. E olha que eu fiz uma sessão, tá? Não, menina, eu sinto até raiva, assim, não tem? Sim. Você foi burra desse jeito, hein? Sim, porque em terapia que o paciente se ouve, ele se analisa, porque tem muitas coisas que a pessoa vive e no momento ela não consegue ter uma visão ampla. Em terapia ela consegue. Yasmin, por que eu agi dessa forma? Como que eu não vi isso? Mas só em análise, se ouvindo, que ele consegue elaborar isso de uma outra forma. Porque eu tive a primeira psicanalista, eu estava muito doente e era na época da pandemia, então não podia, né? Eu não tinha paciência. Entendeu? Eu quero até um dia trazer ela aqui. Então, assim, por isso que eu fiquei pensando, porque eu não sabia o que era uma psicanálise de verdade, porque a minha mente não deixava, né? E ela até me internou, né? Então, eu estava bem grave, muito grave mesmo. Então, esse agora, a menina até falou que quase ela estava achando que eu ia para o hospital, eu ia sair dali, eu ia direto para o hospital. De tão grave que foi o meu assunto, entendeu? Mas graças a Deus não foi. Eu acho que é por isso também que ficou esse peso, né? Isso. Tem alguns casos que precisa sim de internação e precisam também de medicação. Certo? Porque eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele é igual a qualquer outra parte do nosso corpo. Um paciente com depressão é um paciente que está com a química do cérebro alterado, inflamado. Assim como um paciente machuca um pé e de repente inflama, precisa de uma medicação, um anti-inflamatório para desinflamar, muitas vezes o paciente está com uma depressão e ele precisa sim de uma medicação, não só da terapia. Eu também sou a favor da medicação, caso necessário também da internação. Eu tenho algumas parceiras, inclusive tem uma amiga minha que é a doutora Camila Guzmão Trabá, quero deixar um abraço para ela atende boa parte dos pacientes e em alguns casos é necessário sim.
Pois é, então... Para a segurança do paciente. Porque tem pessoas que fizeram terapia e sentiram essa mesma coisa, por isso que eu quis fazer essa pergunta, entendeu? Porque do mesmo jeito que eu tive essa dúvida, né, eu falei, não, a outra me explicou, né, mas eu falei assim, não, eu vou falar com ela lá, que aí as pessoas que estão em casa têm essa oportunidade de saber. Por que esse peso que fica depois? Sim, é reviver um sentimento que está ali escondido, guardado. Não dá para viver fingindo que não aconteceu nada. E isso é muito bom quando o paciente consegue sentir isso em análise. Ruim, Vanusa, é quando o paciente está viajando. E eu costumo dizer que o inconsciente, ele nunca deixa ninguém devendo, né? Do nada, o paciente tem uma crise de choro, tem um pânico e não entende por que eu tive isso. Foram sentimentos guardados, palavras não ditas, gritos não ouvidos. Então, em análise, o paciente precisa de encontrar essa segurança para compartilhar isso. Porque no meu caso não veio a crise. Sim. O choro foi muito, mas muito. E eu chegava a tremer, né? Aí depois que eu cheguei em casa, passou um tempo, né? Aí eu fui sentir isso, né? Então, eu não sinto mais aquela sensação que eu tinha antes. Eu falei assim, rapaz, por que eu deixei acontecer tudo isso, né? Mas que segue. Vamos lá. Como os sonhos são usados durante a terapia? O sonho é uma forma de trazer para fora os desejos, os medos. Exemplo, né? Acontece muito isso. O paciente fala, Yasmin, eu não sei porque eu estou sonhando com tal pessoa. Eu nem lembro dessa pessoa e ela está atormentando o meu sonho. Na realidade, essa pessoa está guardada no seu inconsciente. E a única forma que o inconsciente tem de colocar para fora, muitas vezes, é em sonho, através de sonho. Então, o sonho, para nós, em análise, é extremamente importante. E isso nós analisamos os sonhos também. Eu sonhava. Não vou falar aqui, né? Mas o sonho é uma ferramenta porque eu vou querer maravilhosa. saber o porquê do sonho, né? Isso. O sonho é uma forma que o inconsciente está querendo trazer para fora algo que está guardado ali dentro. Então, eles são extremamente importantes, sim. E precisam ser analisados. É muito... Intenso. Tenso. É feio, mas foi tranquilo para mim. Mas se eu falar aqui, as pessoas vão ver como que foi, não tem? E eu vou falar isso em outra ocasião. Aguardem. Não vai ficar segredo não, tá? O que é um ato falho? O porquê é tão importante para o psicanalista? Um ato falho é algo que o paciente faz sem querer. Um exemplo, ele chega em um local e vê uma pessoa que está com a roupa feia. E ele quer ser simpático para essa pessoa. Falar, ai, que roupa feia. Depois, não, ai, que roupa bonita. Por quê? Dentro da mente dele, ele já viu que foi feio. Mas aí ele tentou falar algo, ou seja, é uma ação ou um ato inconsciente que o paciente faz sem querer. Ele não quer fazer aquilo ou não quer falar aquilo e acaba falando. Exemplo, estou falando com você, seu nome é Vanusa. Chama, oi, Carol. Que Carol? Seu nome é Vanusa. Isso é um ato falho. Compreende? É algo que o paciente faz sem querer. Sem querer. Mas em análise isso é muito importante. Por que está falando esse nome? Quem foi essa pessoa para você? Isso é muito importante para nós em análise. Como traumas de infância podem influenciar a vida adulta? Gerando bloqueios, medos. Existe um estudo de caso de uma paciente que ela não pisava em água de chuva. Não pisava em água de chuva, não pisava em água de chuva de jeito nenhum. Quando começava a chover, ela entrava em desespero. E aí ela se lembrou em autoanálise que na infância ela tinha que passar dentro de um brejo que tinha antigamente. Só que aquilo tinha sido recalcado nela, tinha sido escondido, guardado no inconsciente. E aí todas as vezes que começava a chover, ela não saía de casa. Ela não saía, aonde ela estava, ela ficava. Foi um trauma da infância que ela não se lembrava na fase adulta, mas quando começava a chover, o inconsciente dela trazia para fora o quê? Esse medo de pisar na água. Então, a infância, ela influencia, sim, muito na vida das pessoas. Influencia mesmo, gente. A ansiedade e a depressão tem explicação diferente dentro da psicanálise? Sim. Para mim, né, a ansiedade e a depressão, eu não vejo como algo ruim quando o paciente chega no consultório. E eu até falo com eles, eu falo, isso não é ruim, isso é algo bom, de certa forma. Eles até se assustam, né? Como assim, Yasmin? Porque a ansiedade e a depressão são palavras que não foram ditas.
São sentimentos que não foram elaborados, sabe? Foram abraços que não foram recebidos, foi desprezo que foi recebido por esse paciente, ele não conseguiu elaborar aquilo dali. Então, a depressão e a ansiedade é uma forma que o inconsciente tem de colocar para fora algo que está sendo guardado. Então, quando o paciente chega no meu consultório com depressão ou com ansiedade, a primeira coisa que eu falo com ele é hora de parar, se amar, se cuidar e se tratar. O seu corpo está pedindo isso. E a depressão, assim como a febre na criança, a criança quando está com febre, ela precisa sim de tomar um antitérmico? Sim, mas tem que saber qual é a causa. Fazer um exame de sangue para saber qual antibiótico, se for preciso for, né? Assim a depressão. Precisa saber qual foi a causa, porque existe alguma coisa ali que ativou a depressão ou a ansiedade. Como que a minha, a gente era só de médico para médico, não tem? Eu trocava muito de como é que é? Psicanalista. Psiquiatra. Psiquiatra. Eu trocava muito. E aí, um dia, eu fui em um médico, que foi indicação, né? Aqui em Vitória. Até em São Paulo eu fui, né? Eu fazia de 3 em 3 meses consulta com um psiquiatra lá, porque falavam que era bom. Então, falava assim, é bom, meu marido me levava, não tem? E aí, eu fui num médico aqui, que ele faz cirurgia na cabeça. Neurocirurgião? Neurocirurgião. Só que ele é neurocirurgião, mas especialista em pessoas que têm problemas mentais. Sim. Aí eu cheguei lá, fiz a consulta. Lá dentro mesmo tem um aparelho para fazer um mapeamento. Aí ele faz um exame no cérebro lá. Em lugar nenhum eu encontrei isso. E ó que eu fui em vários, né? E aí lá eu encontrei. Aí lá ele descobriu o que eu tinha. Eu tinha depressão, ansiedade e crise psicótica remanente. Então eu tive um CID. Né? Então isso aí é mais grave ainda, né? Porque as pessoas acham que é uma depressão, o negócio tá feio e tá achando que é depressão, é uma ansiedade e vai deixando, né? E não sabe que tem coisas também, não que é todo mundo. Hoje em dia, o que mais fala, a doença do século é a depressão, né? Sim, exatamente. A depressão e a ansiedade, ela é uma doença como outra qualquer, tá, Vanusa? Porque quando um paciente está com problema cardíaco, ele tem que ir no cardiologista. Quando está com problema no pé, no ortopedista. E quando está com depressão, ansiedade e frescura, é uma doença como outra qualquer. Precisa de tratamento, algumas vezes de medicação, terapia sempre, com certeza, tá? Porque assim como qualquer outra parte do nosso corpo fica doente, o nosso sistema nervoso central também fica. Né? E eu vejo que falta acolhimento para esses pacientes, né? Muitas vezes os pacientes chegam no meu consultório, eles mesmos com o próprio preconceito. E eu falo com eles, é hora de parar de se acusar, é hora de parar de querer ser forte o tempo todo. Seja humana. Eu falo para meus pacientes, seja humano. O humano fica doente. E como terapeuta cristã também, que eu sou de formação, eu quero só deixar uma observação aqui. Depressão e ansiedade não é falta de Deus, tá? E nem também é presença de demônio, não. É uma doença como outra qualquer. Existe medicação para isso e existe tratamento, né? E como filhos de Deus, em Lucas diz, né, que Deus deixou os médicos para os doentes. Então, existe sim tratamento. Então, tem muitas pessoas que não conseguem viver o que Deus tem para elas só por preconceito. Se tomasse uma medicação, fizesse uma terapia, conseguiria viver uma vida plena, que é o que Deus tem para nós. Então... Porque quando eu fiquei, né, que veio esse último, e veio muito forte, porque teve 2 que vieram, só que como ninguém sabia que era depressão, né? Então, não tratou. E aí, quando veio esse foi muito forte, ninguém sabia. Eu achava que era menopausa, porque eu tinha calor e frio, calafrios, eu arrepiava toda. No mesmo instante, vi o calor, derramava suor, aí no mesmo instante, frio de novo. Era uma loucura, tonteira, muita tonteira, sabe? Eu começava a desmaiar, eu desmaiava de 5 a 6 vezes por dia. Tirando as câimbras. Isso. Essa já é uma questão somática, já estava no corpo. Nesse caso, precisa sim de uma terapia, mas também de um acompanhamento psiquiátrico, sim.
né? Acontece muito também os pacientes chegarem no meu consultório com manchas pelo corpo. Eu dou até hoje. Manchas pelo corpo. Ou então aquelas pintinhas, sabe? Aparecem umas pintinhas, depois aparecem umas bolinhas de água, às vezes estoura e dá uma coceira. Os pacientes chegam, né? Com bastante manchas no corpo, às vezes elas são branquinhas ou vermelhas e coçam muito. Isso daí é uma forma que o inconsciente tem de trazer para fora a ansiedade. Quando chega nessa questão da pele, né, eu já oriento eles procurarem um psiquiatra, porque a nossa pele é o maior órgão que nós temos no corpo. Então, quando o inconsciente não já jogou para todo outro lugar, para o coração, para o rim, para o pulmão, para tudo, essa ansiedade, para a cabeça, o paciente não parou para se cuidar, vai jogar na pele. Quando o paciente chega em qualquer diagnóstico de pele, eu peço para procurar um psiquiatra. E é assim, o paciente começou a tomar medicação, com 3 semanas essas manchas já vão sumindo, essas coceiras já vão desaparecendo também. E como eu tive esse transtorno, ele é diferente, porque eu observei as pessoas com depressão e o meu problema, então não associa do jeito das pessoas. Como que é essa diferença? Explica para o pessoal, sim, né? Precisa de passar por uma avaliação, porque tem muitos pacientes que muitas vezes vai ser igual você, vai ficar recalcado. Exemplo, já aconteceu de eu receber paciente no meu consultório é online, o paciente não está conseguindo andar. Aí acha que é um problema ortopédico. Já aconteceu isso. E de repente eu começo a tratar paciente com 2 semanas. Aquela dor que ela sentia na coluna já foi embora. Já não é mais. Entende? Então, assim, precisa assim de passar por um profissional para saber, porque nem tudo que acha, às vezes, já aconteceu o paciente estar com dor no ombro e começar a terapia no final, Yasmin, não estou sentindo mais nada. Iria no ortopedista. Não, eram palavras que não foram ditas. Uma escuta que não teve um acolhimento, porque hoje em dia a grande massa diz que as pessoas precisam de estar bem o tempo todo. A vida real não é essa. Então, tentar manter isso é adoecer. Por isso que a depressão, a ansiedade é uma doença, né? Que diz que em 2030 será a doença número 1 do mundo. Porque as pessoas hoje fingem que estão bem, quando na realidade não estão. Porque não existe acolhimento. E sobre o transtorno? Sobre o transtorno, é algo que precisa de ser tratado com medicamento, tá? E por um psiquiatra. Né? E fazer a terapia também. O meu transtorno foi simples, assim, de falar. Eu só queria gritar. É o que você falou aí, porque você quer pôr alguma coisa para fora, né? E eu só queria gritar e ficava de um lado para o outro, lado para o outro, entendeu? É um desespero. Por isso que as pessoas, quando falam que é doença, que é o diabo, não tem, aconteceu isso comigo. Falaram isso pro meu esposo. E meu esposo falava para mim, né? Só que eu sabia que era depressão. Exatamente. Então não me feria. Pode falar. E que bom que você sabia disso, porque infelizmente tem muitos pacientes que não conseguem ter essa compreensão clara, né? E tem muitas pessoas que infelizmente acabam colocando... Eu mesmo me formei como terapeuta cristã, porque a minha primeira formação foi psicanalista clínica. Eu encontrei muito preconceito, sabe? E eu falei, gente, eu vou fazer terapia cristã. Porque 90% dos meus pacientes hoje, eles são cristãos. Né? E assim, nem tudo, não é falta de Deus, não é demônio, é falta de uma medicação. Porque um exemplo, se um paciente tem uma pressão alta, ele tem que tomar o quê? Um antihipertensivo, senão ele infarta. E ele não deixa de ser cristão, certo? E quando o paciente está com um transtorno, só tomar uma medicação, procurar um psiquiatra, fazer uma terapia, não vai deixar de ser cristão e nem de ter Deus no coração, simplesmente vai estar medicado. Pois é, menina, porque as pessoas têm isso de falar, né, muitos. Ou alguns que é machista, fala assim, não, eu não preciso não. Ou igual um que eu falei esses dias, né, falou assim, tá, tipo assim, né, tá me escutando, mas não vai. E você vê que a pessoa precisa e a pessoa fala... Acho que as pessoas fazem que os outros também tenham essa sensação. Aí inibe outras pessoas de quererem também procurar. Sim, devido ao preconceito. Tá? A terapia, a psicanálise, a psicologia não é para quem tem nenhum transtorno, não. São pessoas que querem se compreender.
Entende? São pessoas que precisam de ter autoconhecimento delas mesmas. Porque uma pessoa que se conhece, ela não permite que ninguém atravesse ela. Ela sabe qual é o seu limite, sabe o seu valor, ela se conhece. Então, assim, é muito importante. Então, a terapia é para pessoas muito normais, eu costumo dizer, né? Pessoas que se amam, que se valorizam, que se respeitam e querem viver uma vida plena. Eu hoje, eu sei o que eu quero. Eu sei quem eu sou. Antes, não. E isso é libertador. Isso é libertador. É maravilhoso. Eu era muito carente de amizade. Muito. Não sei por quê, porque eu tive amigas na minha infância, né? Mas eu era muito carente. Rua, eu amava estar todo final de semana, de quinta, sexta, sábado, domingo, na zoeira com os amigos à noite, sabe? Eu era muito festeira. E hoje não. Mas todo excesso mostra uma falta, certo? Todo excesso. Era alguma coisa que você tentava recalcar, esconder, e de repente você não deu voz para isso, aí veio essa depressão, essa ansiedade, entende? Existem pessoas que gostam muito de sair, mas a gente tem que analisar também, mas isso só em análise. É de pessoa para pessoa, né? Não é porque eu senti isso que a pessoa está sentindo que é igual. E também, no meu transtorno, eu fazia isso e queria me matar. Sabe? Quando eu vi as recordações, porque teve um dia que veio assim, uma avalanche, sabe? Minha cabeça pegou tudo. Eu lembrei de tudo, porque meu marido, meu pai falou alguma coisa pro meu marido, aí meu marido falou assim, ô Vanusa, você sabe porque aquele dia, por que seu pai te colocou lá na casa daquela outra pessoa e tal. Aí ele contou, aí eu juntei, teve um dia que eu peguei tudo. Eu queria me matar. Foi uma descarga do inconsciente que você recebeu, né, na sua consciência. Porque estamos até nos últimos dias de setembro amarelo, e eu quero até deixar isso aqui bem claro. Um paciente que tenta o autoextermínio, ele não quer morrer. Ele quer acabar com aquela dor que está acabando com ele. Então, você de repente está passando por esse sentimento de uma dor que não para, uma angústia que não cessa. Busca ajuda. Tá? Então, assim, essa vontade de gritar, como você falou, né? Essa vontade de se matar, foi a dor que veio de uma vez só. De todo o trauma que você viveu, que você não conseguiu falar, que você não conseguiu elaborar, ele veio de uma vez só. Mas, na realidade, você só queria ajuda, só queria uma escuta, só queria um acolhimento naquele dia. Era isso que você precisava. Pois é, menina. E foi tão feio, porque eu fiquei em cima de uma cama. E esses dias aí ainda eu estava andando, só que depois eu fui parar em cima de uma cama. Então assim, para mim ir pro banho, meu Deus do céu, era minha filha puxando de um braço e meu marido puxando do outro, porque não queria, né? Remédio. Eu comecei a ficar dopada. Depois que eu fui para a primeira clínica, aí quando eu cheguei em casa, eu só vivia dopada igual na clínica. Só que na clínica eu sentia muito, os desmaios, esse peso na cabeça, essa coisa estranha, né, que você não sabe o que é. Eu perdi o sentimento, que era bonito, o que não era bonito, o que é feio, o que é prazeroso, o que não é prazeroso. Para mim estava tudo bem. Meu marido colocava na clínica. Vocês acham que eu tinha vontade de voltar para casa? Não, eu não tinha sentimento nenhum. Eu só achava assim, ali é bom para mim. Tá bom. Se a água descesse e subisse... Isso, porque a química, você estava com depressão naquele momento, então a química do seu cérebro estava totalmente alterada. Então você não respondia por si porque já era um caso grave, certo? Então precisava assim de medicação. Realmente o paciente, coisas que para nós é algo simples, tomar um banho, para um paciente com depressão grave é uma missão quase impossível. E não é porque ele não quer, é porque ele não consegue mesmo. E falta muito acolhimento, falta muito, na realidade, conhecimento das pessoas. Eu acho que isso tinha que ser divulgado de uma forma maior, sabe, com mais clareza, para as pessoas compreenderem e poderem acolherem as pessoas, para não chegar num estágio tão avançado. Porque muitos pacientes, eles acabam chegando no estado avançado porque não tem compreensão, não tem ajuda, não tem o auxílio da família, de todos. Por isso que eu convidei você. Para poder passar isso pro povo. Porque, assim, vir fazer as perguntas é muito
fácil, mas tem coisas que a gente sente que não está aqui nas perguntas, né? Então, como eu senti coisas, eu falei assim, eu vou perguntar esses sentimentos que eu tenho, porque as pessoas em casa talvez tenham até o mesmo, tá sentindo as mesmas coisas, ou parecido, né? Por exemplo, cãibra. Eu comecei no pé e depois foi para a panturrilha, depois subiu para a perna, subiu para as costas e braço e mão. Então, eu tive um lado meu, era cãibra de 5 em 5 minutos. Pensa você aí. Sim, acontece muito isso, tá, Vanusa? Os pacientes têm... Quer ver algo que aparece muito? Aquela paralisia de Bell, né? Aquela paralisia facial após um estresse, né? Após uma discussão, certo? Isso acontece muito. Então, assim, é a questão somática. Chegou no corpo. Nos estudos de Freud, tem um caso que a mulher ficou cega. Ficou cega por quê? Trauma, palavras não ditas, entende? Então, se nós colocássemos toda a nossa importância na saúde mental, como tem em outras, talvez não existiriam muitas doenças, sabe? Existem algumas situações que o paciente, após um trauma, aparece uma diabetes descontrolada, uma hipertensão. Quando o paciente chega no nosso consultório, nós começamos a ouvir ele, Yasmin, apareceu a hipertensão depois que eu fui traído, depois que minha mãe morreu. E como que foi? Conseguiu falar sobre isso? Não consegui, ninguém pôde me ouvir, eu tive que continuar trabalhando, vivendo, como que se nada estivesse acontecendo. Aí, como que o consciente faz? Coloca isso para fora, através de uma doença. Gente, eu desmanhava e dava. Eu dava tanta crise, que um dia eu fiz assim na câmera, porque eu estava internada, né? Aí eu fazia movimento na câmera, porque eu consegui me arrastar até a porta na câmera para eles me verem e eles não me viam. Aí eu consegui me levantar, me arrastando. Quando chegou, deu 5 minutos, porque tipo assim, aliviava um pouco e depois vinha com pressão, né? Aí eu ia andando, aí eu conseguia andar um pouco. Nisso eu caí de novo. Só que eu caía, mas pensa, gente, se numa câimbra no pé dói, você pensa de um lado inteiro. E você entorta toda. E só de um lado, né? E aí a menina viu, eu pedi socorro, aí ela foi lá, chamou os enfermeiros correram. Com certeza o chefe, né, enfermeiro-chefe chamou a atenção lá, porque foram 4 enfermeiros em cima de mim, dando massagem nas minhas pernas e braços. E não parava. Não parava de jeito nenhum. Então, como que isso parou? Depois de um tratamento sério. Aí sim, porque lá eu tomava, era remédio de controle, sabe? Então, lá nesse médico que eu fui, que ele é neuro, né? Só que ele é especialista em pessoas mentais, ele que tirou isso de mim. Ao ponto que teve um remédio que fez efeito ao contrário. Eu estava tomando, estava tudo bem. Num dia, esse remédio inventou de fazer efeito ao contrário. Eu fui dar 2 passos para ir no meu banheiro, porque eu ficava em cima de uma cama, eu era dopada. Aí eu fui dar 2 passos, eu caí. Quem disse para você que eu consegui levantar? Era um peso. Eu perdi os movimentos das pernas, braço e voz. Isso. Acontece isso sim. Pode acontecer de fazer o efeito inverso. Algumas medicações, sim, acontece sim. Tá? Aí meu marido ligou, tirou pro médico. O médico, em 5 horas, retornou ele e falou, tira. Aí tirou aquele remédio, porque eu estava usando, estava normal, né? Do nada, menina, ele virou. Aí veio o fisioterapeuta. Quem me tirou da cama foi uma fisioterapeuta. Isso. Pode acontecer isso, tá? O paciente toma uma medicação durante um tempo e de repente precisa de trocar. Acontece muito isso em consultórios. O paciente está vindo bem com a medicação, tomando, de repente fala, Yasmin, eu não estou bem. Eu falo, volta no psiquiatra, né, para ele fazer a troca da medicação e aí ele vai se adaptar à nova medicação. Mas que bom que você conseguiu tratar isso, descobrir que não era uma doença física, era uma doença emocional. E, infelizmente, tem muitos pacientes tomando medicações achando que é doença física e na realidade foi um trauma que nem se lembrar.
da infância que está ali guardado, e a única a forma que o inconsciente teve de colocar para fora, às vezes é uma perna que está dormente, está paralisada, uma dor no braço, uma dor no ombro, uma dor de estômago, uma enxaqueca, uma dor de dente, né? Por se prender muitos dentes à noite. Acontece muito isso. O paciente chegar no consultório, ai, doutor, dormi, acordei com meu dente quebrado. Porque, ó, tava dormindo, prendeu muito. E o apertamento. Não, eu fiz tratamento de ATM, porque eu tenho problema de ATM. Você imagina na depressão, isso aqui, repuxando tudo. Era horrível. Então, assim, eu tinha cistite, que chegava a sangrar. E eu sabia do que era? Não. Então, assim, quando eu fui fazendo o tratamento, depois que minha cabeça começou, né, a pensar, que eu falei, a cistite foi embora. E eu fiz tratamento seríssimo. Até pedra no rins eu tive. Sim, acontece isso muito também com doenças alérgicas, sabe? Já chegou no meu consultório pacientes que dormiam e acordavam com a boca toda inchada, com os olhos inchados, ia no alergista, tomava medicação e nada resolvia. A alergista pediu para procurar uma terapia. O paciente chegou no meu consultório, no primeiro atendimento eu analisei, acolhi e falei, olha, eu não consigo te tratar sozinho, eu preciso que você procure uma colega minha, que é uma psiquiatra, procurou, com 2 semanas, a alergia foi embora, acabou, nada de alergia, nada de antialérgico. Eram palavras não ditas, era acolhimento, era uma terapia que a paciente precisava. Você viu como que era a minha dor? Quanta dor eu tinha guardado? Era muito sério. Então eu queria morrer. Era o tempo inteiro. Você quer ver se passasse na porta de um lugar que vende caixão? Eu queria pular do carro. Meu marido já passou tanto aperto comigo, gente, porque eu queria ir lá ver aquele caixão. Eu queria entrar. Ó, pra você ver. Eu queria entrar, tirasse uma foto pra mim ver como que era eu morta. Por causa do sonho. Eu vou ter que contar o sonho. Eu sonhava, ó, pra você ver, eu tinha tanta vontade de morrer que eu sonhava e eu ficava vendo o meu caixão, eu morta dentro do caixão. E via quem é dos meus amigos que estava lá. Porque o sonho é uma forma de trazer para fora o que está dentro do inconsciente, certo? E muitas vezes você não conseguia verbalizar isso. A forma que o seu inconsciente tinha de colocar isso para fora era através de um sonho. Esse desejo de morrer, que na realidade não era desejo de morrer, era um desejo de ser acolhida, de ser ouvida, de se elaborar tudo aquilo que estava dentro de você. Pois é. Eu sofri muito, mas foi muito. Né? Foi 3 anos e meio. Sem um dia falar assim, ó, hoje eu acordei bem. Não teve isso. Então, por isso que é muito importante, por isso que eu quis tanto trazer ela aqui, para a gente conversar sobre isso. Vamos fazer outra pergunta. É possível trabalhar autoconhecimento mesmo sem um diagnóstico de transtorno? Sim, com certeza. Porque em terapia o paciente vai se conhecer, vai aprender a se respeitar, colocar limite não só nele, mas também no outro. Então a terapia de autoconhecimento não é para quem tem esse transtorno, não. É para todo mundo. Na realidade, todos nós precisamos de terapia, certo? Porque em terapia a gente reconhece o nosso valor. A gente coloca limite não só na gente, mas no outro também. A gente aprende a se respeitar e aprende uma palavrinha que é pequenininha, mas libertadora, a dizer não. Isso, a dizer não, eu não conseguia. Hoje, menina, como que muda? Não sou carente de amizade, sou uma pessoa normal. Isso, porque você reconheceu seu valor. Você sabe que você não precisa de fazer nada para se enquadrar no mundo de ninguém. Porque eu costumo dizer assim, aquilo que você precisa de mudar em você para caber na vida de outra pessoa, aquela pessoa nunca vai ser sua e nem você vai ser dela. Se eu não quero ir, eu não vou. E é ótimo isso. Eu falei, gente, eu não quero ir na festa. Tá bom, vamos lá. Qual foi o maior desafio da sua formação como psicanalista? Passar pela análise. Isso, meu autoconhecimento. Eu estudei psicanálise numa época também muito difícil para mim. Eu passei por um luto. E assim, eu fui estudar psicanálise para entender o meu inconsciente, fui fazer análise com o Dr. Abraão. O primeiro analista que me atendeu foi o Dr. Abraão. Então, para mim, esse processo foi muito desafiador, né? Ser analisada, sentar ali e poder me ouvir. Porque em análise a gente se ouve, a gente ouve a nossa história. E reviver aqueles momentos para mim foi muito desafiador, mas foi libertador. Porque na psicanálise nós temos o tripé, que é o estudo,
a análise e a supervisão clínica. Então, eu comecei com o estudo, fui para a análise e hoje em dia eu faço supervisão clínica devido ao meu consultório. Nós somos obrigados a respeitar o tripé, certo? Então, para mim, o maior desafio foi sentar ali e poder me ouvir. Mas foi libertador, maravilhoso. A melhor coisa que eu fiz na minha vida e é a minha profissão hoje. Viu? Graças a Deus. Tem alguma experiência marcante com pacientes que te emocionou? Não precisa revelar o nome. Tem sim. O paciente já não tinha mais sentido para viver. Já não queria mais viver. Só que em análise, ele mesmo se descobriu que na realidade não era que ele queria morrer. Ele só queria ser ouvido, ser acolhido. E ouvindo a própria história dele, que era linda, ele descobriu que era possível sim viver uma vida e hoje em dia vive uma vida maravilhosa. Então isso para mim não tem preço, é maravilhoso. É bem emocionante, né? Quando você vê que você conseguiu ajudar uma pessoa. Sim, é lindo. Isso, eu costumo dizer que não tem preço. Já peguei pacientes com 3, 4 dias dentro de quarto, sem comer, sem nada. E hoje em dia ver os pacientes bem, viajando, trabalhando, estudando e falam que estão vivendo a melhor fase da vida porque eles passaram pela análise de se autoconhecer, de se priorizar, de se amar, de dizer não, de colocar limite no outro. Eu costumo dizer que são os bonzinhos que ficam doentes, né? Que não coloca limite em ninguém, deixa que as pessoas atravessem eles. Então, em análise, a gente aprende a dizer não e é muito maravilhoso quando os pacientes começam a fazer terapia. Aquelas pessoas que atravessam elas querem até saber quem sou eu, quero saber com quem que você está analisando, você mudou, você não é mais a mesma, ou seja, a pessoa não é mais nenhuma marionete. A pessoa tem o direito de escolha. Então, isso é maravilhoso. É muito, né? Eu tive uma fasezinha que eu não queria comer, mas assim, eu fui internada, né? E lá, minha filha, comecei a comer desesperadamente. Eu comia 2 pães, né? Na segunda clínica, eu comia 2,5 pães. Na terceira, porque eu fui internada 3 vezes. A última, eu fiquei 24 dias internada. Eu fiz com que eles acreditassem que eu estava bem para eles me dar alta. Mas eu não estava bem. Aí, era 4 pães. Quando eu cheguei em casa, que meu marido cortava para mim dar, para mim comer... Meu marido me dava o terceiro pão assim, sabe? Com aquele olhar assim. Aí eu pegava, comia. Eu via que ele não queria dar. No 4º pão, ele cuidou de mim muito bem. A família. Eu tive família, né? Do meu lado, que me apoiou. Quando ele me deu o 4º pão, eu vi ele não querendo me entregar. Ele falou, mais amor, mais um. Eu falei, me dá aí. Eu comia 4 pães de manhã, à tarde, tirando chocolate. Menina, eu comia 4 barras de chocolate por dia, tirando almoço e janta e outros no meio do percurso. Eu engordei tanto, que eu fiquei horrível. Isso, na realidade, foi a compulsão alimentar. Faltava, assim, uma escuta ativa, né? Você precisava ser escutada naquele momento. E aí o paciente não fala, ele coloca para dentro, ele engole. Então ele começa a engolir. Acontece muito isso, o paciente está com compulsão alimentar, começa a fazer terapia, de repente vai diminuindo o ritmo. Yasmin, comia 2, agora eu estou comendo 1, estou me sentindo satisfeito. E aí, menina, tinha terapeuta, né? Aí eu ia, psicóloga, né, lá. Aí eu ia, falava. Só que eu não sabia das minhas dores. Entendeu? Então eu chegava lá, eu falava, eu não tô bem, minha cabeça tá isso, que não sei o quê, bibi. Eu falava da minha saúde, né? Porque eu não lembrava. Não lembrava de nada. Sabe? Era um esquecimento. Eu esqueci até o nome das pessoas. Tinha gente que chegava perto de mim e falava, oi, Vanusa, como é que você tá? Falei, tô bem, mas eu te conheço de onde? Muita pessoa não faz isso, né? Eu perguntava, por quê? Eu não sabia com quem eu estava falando. Tinha pessoas que falavam para mim e eu não lembrava. Sim, o esquecimento é um dos sintomas
também, tá? Esquecimento. E essa questão de não lembrar das dores, acontece muito isso. Os pacientes estão em análise, estão conversando do aqui, do agora, da vida, do trabalho, do nada. Vem uma lembrança da infância que ele nunca... Yasmin, eu tinha 5 anos de idade, eu tô lembrando disso. E de repente ele começa a falar daquele acontecimento e começa a reviver aquele momento. E muitas vezes, em 1, 2 lembranças, lembrar a mesma coisa 1 ou 2 vezes é libertador para o paciente. Pois é. Mas acontece então, isso. Em casa também, quando teve a primeira, né, que é maravilhosa ela, só que eu não sabia, ao ponto que eu tive psiquiatra em Rio de Janeiro, online na época, né? Ela que me indicou, então já teve dia das 2 entrar online, a outra estava no hospital de plantão, ela me atendia com a psicanalista, e eu, de tão feio que estava o meu assunto. Só que era época de pandemia. Então não tinha como estar próximo. Mas o dia que ela falou para mim que a internação seria bom para mim, ela foi. E eu conheci ela pessoalmente. Sim, a internação é maravilhoso. O que falta mesmo é a questão do conhecimento. Porque tem muito preconceito quando se fala de saúde mental. Mas assim, um paciente que interna para tratar a saúde mental é uma internação como outra qualquer. Quando o paciente está com infecção, dependendo do quadro, não precisa ficar internado. E quando está com problema mental, se está assim, né, com um transtorno, uma ansiedade, uma depressão severa, precisa de uma internação também. Isso. Então o que falta mesmo é a questão do conhecimento e do acolhimento. E não pense vocês que lá é lugar de doido, que não é. Tá? Lá tem pessoas com os mesmos problemas que o seu, com efeitos diferentes, né? Alguns bem parecidos, mas tem muita coisa diferente, porque são dores diferentes, né? Outra vida. E outra, lá o que tem é pessoas que usam droga, sabe? Que eles internam para tirar o vício. São pessoas normais. As pessoas têm crise de abstinência, elas começam a gritar, elas começam... gritar não é gritar não. Elas falam gritando, elas têm raiva, entendeu? Tem uma que ela falava alto, querendo sair de lá de qualquer jeito, chorava. Eu chegava perto dela, eu pegava na mão dela, falava assim, o que está acontecendo? Eu quero ir embora, eles não querem me deixar eu ir embora daqui. E aquilo ali era abstinência. E eu não sabia. Ela conversava comigo. Então, assim, não é lugar de doido. É pessoas normais, só que estão passando por um processo difícil. Exatamente. E precisa de tratamento. Assim como qualquer outro paciente que fica internado em um hospital comum. Entende? Então, assim, precisa mesmo de ser elaborado isso de uma melhor forma para quebrar esse preconceito, sabe? Internação psiquiátrica, quando necessário, é muito útil. É maravilhoso. Uma internação pode preservar uma vida. Isso é o que eu ia falar. Por que me internaram? Porque eu tentei tirar minha vida. Né? Eu tentei tirar minha vida 3 vezes. Querendo cortar os pulsos, né? E me pular de janela. Meu marido teve que colocar grade no meu quarto. Né? E trancava a porta e escondia a chave de noite, porque eu levantava a ponta dos pés, como é que pode, né? A ponta dos pés, abria a porta devagarzinho, porque lá em casa é aquela porta que não faz barulho, sabe? A tranca, sei lá, aquele negócio que fecha e abre a porta, não faz barulho. E aí eu saí, desci as escadas, fui lá embaixo, abri, fui até o portão. Quando eu cheguei no portão, meu marido chegou atrás de mim. Eu tentando abrir o portão, mas eu não sabia abrir o cadeado. É uma pessoa normal? De madrugada, saindo de camisola pela rua fora, eu queria ir atrás de uma ponte para me jogar de uma ponte. Você vê. É um paciente que precisava de internação. E que bom que você foi internada, né? Graças a Deus. E quis ir, tá? Quis ir, aceitou. Mas tem alguns casos mesmo que precisa do auxílio da família, que o paciente não consegue enxergar isso. Né? E com o acolhimento da família, com a ajuda, ele consegue ser internado para preservar uma vida, que é muito importante. Esse negócio que você vai chegar lá e vai encontrar doido, amarrado, não tem isso não, tá? De forma alguma, não tem nada disso. Então, vamos lá. Como você se cuida emocionalmente depois de ouvir tantas histórias intensas? Faço a minha análise pessoal com a minha supervisora, Zane Espíndola, mandar um abraço para ela. Faço a minha análise, faço atividade física, tenho tempo de oração, de reflexão, tenho o meu dia de descanso.
que é no domingo, tá? E sempre busco fazer reflexões sobre a minha vida, gosto muito de escrever também. Assim que eu me cuido. Eu também sou cristã, por isso que também eu não acreditava que era o inimigo, entendeu? Foi por causa da Eva, né? Ele usou a Eva e o tal do Adão foi lá e comeu a maçã, não foi nem ela. Por isso que a gente tem esse problema. É como se fosse vamos pôr uma doença bem forte, um câncer. A pessoa com depressão, é um câncer que ela tem. Ela pode morrer a qualquer momento se não tiver ninguém por ela. Isso, e infelizmente isso acontece muito, porque as pessoas, elas não fingem que estão com depressão, Vanusa. Elas fingem que estão bem. Isso que é perigoso. Isso aí. Elas fingem que estão bem e muitas vezes a pessoa trabalha do seu lado o dia inteiro. Para se manter firme, para se manter forte, para fingir que está bem, porque a sociedade hoje em dia existe um preconceito enorme se falando sobre saúde mental. É depressão, né? É uma doença sim, que precisa de ser tratada sim, precisa de ser acolhida sim. Então, quando você ouvir alguém falando que está com depressão, acolhe essa pessoa. Você não sabe a dor que ela está passando, o trauma que ela viveu. E a depressão é uma forma que o inconsciente tem de colocar para fora essa dor. E um modo legal, qual dica você daria para as pessoas que estão em casa quando elas acharem uma pessoa com depressão? Porque tem crises, né? Que a pessoa tem, igual a minha. Já me deu na rua uma crise, né? E a gente fica perdido. Eu não sabia como pegar o meu remédio dentro da bolsa. Eu sabia que o remédio estava dentro da bolsa. Eu estava com a garrafa de água, que eu só ando com a garrafa de água. E porque seca minha boca muito. Aí eu pegava, olhava para a bolsa e falava, eu preciso pegar o remédio. Quem disse para você que eu consegui pegar o remédio? Foi uma luta até eu conseguir abrir a bolsa, pegar o meu negocinho que fica os remédios dentro, para abrir e tomar. Até aquilo passar, e as pessoas não vêm ajudar, tá? Não vêm, porque você grita socorro. Você tem que gritar fogo, mas pensa em uma pessoa com depressão se ela vai gritar fogo. Entendeu? Eu gritava socorro. E aí as pessoas não saíram. Aí na hora que viram eu pegando um remédio e tomando, elas saíram para fora. Aí foram sentar do meu lado, ficar do meu lado. Aí eu fui melhorando. Aí eu fui, chamei o Uber para ir para casa. Você sabe onde que eu estava? Eu estava fazendo a unha. Foi o cara que fez a minha crise aumentar, porque eu estava começando dentro do salão, né? E eu quis ir embora rápido. Eu peguei até um mais caro para poder ir com conforto e tal, né? Menina, ele me tratou com uma ignorância tão grande, que eu falei, não, esse cara não é ser humano. E aí eu dei crise dentro do carro dele, comecei a gritar dentro do carro dele. Aí ele parou o carro, eu desci do carro e comecei, socorro, porque eu estava em crise, eu não estava pedindo socorro por causa do cara, eu estava pedindo socorro por causa da crise. E aí depois eles vieram, aí eu fui, chamei o Uber, fui para casa, e ali... Esquece. Foram uma semana em cima de uma cama. Sim, ativou o gatilho, certo? O tratamento que ele teve com você ativou o gatilho. O ideal é perceber que o paciente está tendo uma crise de ansiedade, acolhe ele. Se possível, pegue na mão, ofereça ajuda. Em alguns casos, não dá nem para falar muito. É só pegar na mão ali e falar, eu estou aqui. Fazer a respiração 4x4, né? Que é inspira pelo nariz, puxando 4 segundos. Segura 4 segundos e solta em 4 segundos. Porque ela fala assim, respira fundo. O paciente fica assim, ele não consegue. Então, assim... A pessoa não consegue se controlar. Não consegue. Então, segura na mão. O ideal é segurar na mão do paciente, né? Se estiver sentado no chão ou sentado... Abaixa na altura do paciente ali, pega na mão para ele se sentir acolhido e faz a respiração 4x4. E também eu dou uma dica pelo que eu passei, né? Se eu ver, eu faço isso na hora. Eu sento do lado da pessoa, pego na mão dela e pergunto, tá acontecendo alguma coisa? Aí a pessoa vai falar alguma coisa. Principalmente vai falar, tá acontecendo isso comigo, isso aqui. Você tá vendo uma pessoa tremenda, você tá vendo uma pessoa que não tá legal... Fala bem assim, pode ficar tranquila, eu estou aqui do seu lado. Ponto. Não precisa falar mais nada. E não fale, tá? Porque essa pessoa não quer escutar. Ela vai falar.
se ela quiser. E ali, só dela saber que tem alguém ali com ela, que vai dar o conforto, se precisar de alguma coisa, essa pessoa vai pedir ajuda, ela já vai ficando calma. E aí você pede também para fazer a respiração. É muito bom. Vamos lá. Aí esse podcast eu fiquei assim, ai meu Deus, que eu tava no dedo. Vamos lá. Há um passo em que percebeu uma transformação impressionante no paciente? Sim, vários. Sim, na realidade foi a minha primeira paciente, certo? Minha primeira paciente, eu tinha 10 dias de formada e ela estava num caso muito crítico, certo? Muito crítico mesmo, a família já tinha desistido e ela começou em tratamento comigo e graças a Deus ela voltou a trabalhar na empresa dela, hoje em dia vive uma vida maravilhosa, já está de alta, certo? Mas foi minha primeira paciente, ela, graças a Deus, assim, ela vive uma vida maravilhosa hoje. Então esse foi o meu primeiro, assim, o caso mais impactante para mim, a minha primeira paciente. Então, o que mais te surpreende no comportamento humano durante as sessões? A capacidade que o paciente tem de se redescobrir, descobrir uma nova versão de si mesmo. Acho lindo isso no ser humano, sabe? De repente ele é alguém que é manipulado por todos e ele descobre o seu valor. E ali começa a colocar cada um no seu lugar. E ele ou ela no seu lugar de prioridade e começa a se amar e se valorizar. Isso para mim me surpreende, acho lindo. Verdade. Que sinais mostra que alguém deveria buscar um psicanalista? O primeiro sinal é quando o paciente já não consegue fazer coisas simples que ele fazia antes, não consegue se posicionar, não consegue responder por si mesmo. Exemplo, é manipulado por tudo e por todos, não sabe dizer não, tem dificuldades para trabalhar ou fazer coisas que ele conseguia fazer naturalmente. De repente, um exemplo, o paciente sempre dirigiu, do nada não consegue dirigir mais. O paciente ia trabalhar todos os dias, de repente não consegue levantar de uma cama. Não é frescura nem é preguiça. É falta de análise, falta de amor, de se cuidar, de se ouvir, de se acolher e de se amar também. Então, as pessoas que também estão vendo isso, que estão aqui assistindo esse podcast, compartilha com as outras pessoas. Por quê? Porque vai ajudar quem está, tanto a pessoa que está passando esse problema e como as pessoas que estão do lado querendo ajudar e não sabem, né? É muito importante, porque eu também parei de dirigir. Eu fiquei... Ixi, não dá nem para falar quantos anos. Isso, e o problema não é o dirigir em si. Não. Foi alguma coisa que aconteceu, pode ser que nem seja no trânsito, alguma coisa que aconteceu e a única forma que o seu inconsciente teve de te mostrar que não estava bem ali dentro era parando de dirigir. Entende? Ao ponto que eu fiquei muito ruim, gente, né? Eu não saía de cima de uma cama. Como é que eu ia dirigir? E a cabeça, não tem como, porque você não consegue prestar atenção. Eu até um dia eu tentei, né, que meu marido conseguiu. Eu falei, deixa eu ver. Quando eu falei, eu não pego esse carro. Não saio daqui com esse carro. Porque a minha mente não se concentra nos retrovisores, né? Então, como você vai dirigir assim? Existe algum hábito diário que você recomenda para fortalecer a saúde mental? Sim. Primeiro hábito, se respeitar e se amar. Aprender a se priorizar e se valorizar. Fazer exercício físico, se possível caminhar ao ar livre, sem uso de fone de ouvido, aquela caminhada que o paciente consegue ouvir o barulho dos pássaros, o barulho das folhas, o seu passo no chão. Ter um dia de descanso. E nesse dia de descanso, o paciente fazer algo que ele goste, sabe? Quem gosta de assistir filme, assiste. Quem gosta de ir à praia, vá. Quem gosta de estar com a família, tenha. Esse é um hábito. Também leitura é muito bom, tá? E evitar muita tela, porque a tela tem acabado com a minha saúde mental. Quando eu fiquei doente, eu não pegava no celular. Nada. Era muito raro pegar, porque... não dava para pegar, não tem cabeça para isso, né? E é uma boa mesmo. Uma prática simples de respiração ou relaxamento que você indica para momentos de crise, até que você falou já, isso, né? A respiração 4x4 e a meditação, certo? Todos os dias à noite. É bom
tá? Colocar um fundo musical, deitar na cama sem o travesseiro e fazer essa respiração 4x4, uma sequência de 12 vezes. Isso é ótimo para quem tem dificuldade de dormir, porque a partir da terceira vez da repetição do exercício, o nosso cérebro entende que precisa desligar. Então o paciente fala assim, nossa, Yasmin, eu tô sentindo sono, tô sentindo meu corpo um pouquinho estranho. Não, o seu corpo está simplesmente entendendo que é hora de desligar e descansar. Para quem tem medo ou vergonha de fazer terapia, qual seria o seu conselho? Se priorize. Se priorize, se ame, porque você é o que você tem de mais importante. Eu costumo dizer que a sua família vive sem você, os seus filhos vivem sem você. E você? Não tem como viver sem você. Então, assim, não precisa ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não se priorizar, de não se amar, de deixar o outro nos atravessar. Isso sim. Para finalizar, né, temos uma pergunta aqui. Que mensagem inspiradora você deixaria para as mulheres que estão assistindo e desejando mais autoconfiança e força para enfrentar os desafios da vida? Isso. Fala para elas. Primeiro é que a mulher forte não é aquela perfeita, mas é aquela que reconhece os seus limites, sabe o momento de parar, sabe se respeitar, sabe se reconhecer e se valorizar. Então, e nós mulheres somos muito guerreiras. Pare de ser guerreira, seja apenas humana. Se ame, se priorize e que Deus te abençoe. Viu aí? Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir aqui. Eu que agradeço, é um privilégio. Obrigada. Tá bom? E tirar, né, essas dúvidas. Então, assim, eu queria muito que você estivesse aqui e tá. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um privilégio estar aqui. Fala para as pessoas que estão em casa qual é o seu Instagram. Sim, é Yasmin Oliveira _terapeuta. Será um privilégio receber vocês lá nas minhas redes sociais. E aonde que fica a clínica onde você trabalha? Meu consultório, ele é 100% online, Vanusa. Eu só atendo online. Graças a Deus, o meu consultório vai fazer 2 anos agora em fevereiro. E já rompeu as barreiras do Brasil, já chegou na Guiana Francesa, na Suíça e também nos Estados Unidos. Olha. Então, meu consultório ele é 100% online. E os pacientes amam que eles podem ser atendidos aonde eles estão. No horário de almoço, no intervalo do trabalho, em casa. E eu atendo até às 21 horas. Tá vendo? Olha só, eu nem sabia disso, tá? Pois é, está acabando o podcast Espírito com Vana Ruas. Um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. E a dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Tchau, tchau!